Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja nove o pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos voar, mas com o Robozão, com a primeira temporada de Gundam Kidou Senshi Gundam. Eu sou o Raul e vou falar pra você que me surpreendeu, tá? Como não surpreende? Nós estamos falando aqui, galera, de um bagulho seminal nas histórias dos animes. É só o anime que mudou a história do anime, sabe? De tudo que é anime, da história, não tem o que fazer. Porque não tinha como, assistindo essa obra, não pensar na época que ela foi feita, 79, pensar nas outras obras que eu conheço e assisti, que são dessa época, e não dizer revolucionário. É isso. Pra dizer o começo, né, Raul? Pra dizer o começo. Aqui é o Carlos e, além de revolucionário, você pode aprender em Gundam que se você for uma mulher ruiva, provavelmente você vai morrer e que pessoas se apaixonam com tapa na cara. Nossa. Eu tenho uma justificativa muito boa pra isso, tá? Não pelo tapa na cara, mas pela relação da Mirai e do Slagger lá. Sadomasoquismo. Sadomasoquismo, é uma boa... Enfim. E aí, pessoal, aqui quem está falando é o Christian. E assim, pra Evangelion correr, Gundam construiu um império, tá entendendo? E pra deixar bem claro aqui, ó, o que... Eu sei que muitos fãs de Evangelion, né, estão por aí. E Evangelion, cara, ele é mais ou menos aí uns 10% do que Gundam 79 é no total. Ih, polêmica. Tudo aquilo que a galera bate palma pra Evangelion, Gundam lá fez em 79, sabe? Isso é muito maluco. Eu quero aqui que nossos ouvintes que já viram as duas obras discutam e apresentem pra gente. Quem é o pai mais... Pai do Ramo ou o pai do Shinji? Fica aí a questão. Perfeito. Se você pensar qual é a obra melhor, a resposta é simples. Qual obra você entendeu o final? É verdade. Pra isso e muito mais, após os e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails com o nome original Kidou Senshi Gundam, ou Mobile Suit Gundam 0079, né? Ou como conhecido no Brasil, Gundam. Gundam 79, já tá bom, né? Que, aliás, só fazer um pequeno parênteses, assim, vai ter um Gundam do Netflix, né? Agora, em outubro de 2024. Isso, vai. Inclusive, o Hathaway, que era até esse ano o último filme lançado, já era a produção Netflix parceria. E aí eu vi um clipe que foi lançado no canal do Netflix, no YouTube, sobre essa série de computação gráfica de Gundam. E eu acho que é a primeira dublagem de Gundam desde Gundam Wing que nós temos, né? Não, o Hathaway teve dublagem. Ah, então ok. Então essa leva Hathaway e essa série animada aí. É, o que vier pela Netflix tá vindo tudo dublado. A questão é que nessa versão aí, nesse clipe, os caras chamam os Mobile Suits de armadura de voo. Daí eu achei estranho. Vamos lá. Eu espero que eles ajeitem isso. Na época da dublagem de Gundam Wing, eles chamavam só de Mobile Suit mesmo. Ou chama de traje móvel, sabe? Traje móvel é melhor que armadura de voo, gente. A gente chama de mecha, até no pior dos casos. Eu não sentiria tão mal assim, não. Eu fiquei ofendido. O inglês tá tão aí na nossa convivência, né, velho? Mobile Suit pode ficar tranquilamente, cara. É que na versão japonesa eles falam Mobile Suit, né? Tá tudo bem. Falam inglês, eles falam inglês. Falam com aquele bem trejeitão japonês, né? Que eu acabei acostumando de falar, né? Mas é isso. Então fica aí o meu sonho molhado de ver Gundam 79 dublado em português, que nem do nada tivemos um Mazinger Z
Dublado em português, né? Nossa, é verdade. E aí a gente tá falando das duas séries que revolucionam de todos os jeitos o gênero de mecha, né? O gênero de mecha já existia, nós estamos falando aí das duas, né? Gundam, questão principalmente narrativa, de construção e tudo mais e tal. E a questão do Go Nagai, de ele criar o cockpit, né? Isso. São as duas séries que revolucionam o processo de anime e mangá de mecha. Do gênero ação, drama e ficção científica, você pode ver a série completa na Crunchyroll ou ter a opção também de ver os filmes resumo na Netflix, né? São 3 filmes ou 43 episódios. Aconselho você a assistir os 43 episódios, né, meu amigo? No caso do Crunchyroll tem 42, né? Porque o episódio 15 nunca veio pro ocidente, a não ser uma vez na Itália. Olha aí, o episódio secreto. A gente vai falar disso também. Data de lançamento, 7 de abril de 79 a 26 de janeiro de 80. Inclusive, o anime também termina no ano 0080 lá. Exatamente. Do estúdio Sunrise, né? Talvez a obra que mais deu dinheiro pra Sunrise até hoje, né? Confirma, é isso. Inclusive é o que fez a Sunrise ser comprada pela Bandai, é isso. Sunrise é a casa do mecha por causa de Gundam, né? Estúdio também de Code Geass e Planets. Com direção de Yoshiyuki Tomino. Não, importantíssimo o Yoshiki Tomino, né? O cara, ele é uma pessoa que a forma de encarar o gênero mudou como a indústria, tanto do anime, quanto dos brinquedos, que a gente vai falar sobre isso mais adiante, age, né? Como funciona. Exatamente. Infelizmente não tem dublagem, a fonte é original. E conta pra gente aí, Cris, o que acontece em Kidou Senshi Gundam? Ah, galerinha, eu preciso pedir um espaço pra vocês, além de trazer a sinopse, trazer um contexto histórico do Gundam, né? Porque eu sou apaixonado por Gundam, assim como imagino que vocês também tenham sua dose de experiência com a franquia Gundam. Mas enfim, Gundam é uma série de ficção científica que se passa em um universo que já tem um calendário diferente do nosso. Ele é chamado de Século Universal, ou Universal Century. Basicamente é o nosso futuro, que imigrou pro espaço. Nas contas que eu fiz aqui, é mais ou menos em 2145 ali, seria o ano de 79 deles, né, o Século Universal 79. E uma das colônias, né, que se eu não me engano é a Side 5, né, lutou pela independência. Eles declararam essa independência através de um monte de ideologias, e aí eles começaram uma guerra contra as outras colônias espaciais e com a Terra, que é coordenado pela chamada Federação da Terra, ou Federação Terrestre, né? Então esse conflito de Zeon, né, o Principado de Zeon com a Federação da Terra, levou à morte de metade da população de seres humanos que existem na região ali das colônias espaciais e na Terra em si. Então deu muita morte. Uma das vantagens táticas de Zeon é utilizar uma tecnologia chamada Mobile Suit, que é essencialmente um robozão, né? São mechas, que os mechas de Zeon são os clássicos Zakus, né? Que são mechas com um olho só, verdinhos, parece que estão usando uma máscara de gás. E aí a Federação tomou um pau pra Zeon, perdeu diversas colônias e começou a travar esse conflito, buscando parar os avanços do Principado de Zeon. A história de Gundam começa em 0079, né? Do Século Universal. A guerra já estava acontecendo e rola na colônia de Side 7, onde Amuro Ray, que é nosso protagonista, vive. E é nessa colônia aí que rolam experimentos tecnológicos da Federação da Terra. Sabendo que lá estava rolando alguns experimentos e testes de tecnologia nova, Zeon estabelece ali uma invasão, né? E tentar destruir a base de pesquisas. Eles conseguem, em parte, ter sucesso. Matam essencialmente todos os militares presentes lá, e os poucos militares que sobram reorganizam todos os refugiados civis da Side 7 dentro de uma arma nova chamada White Base, que é uma nave gigante. E dentro da White Base tinham 3 protótipos: o Gun Tank, o Gun Cannon e o Gundam, que é o primeiro Mobile Suit totalmente funcional da Federação da Terra. O Amuro, ele invade o Gundam e pilota ele com um manual em seus braços. E a partir daí, ele vence os Mobile Suits de Zeon, que estavam invadindo Side 7, embarca na White Base e partem em fuga. Por quê? Uma frota enorme de Zeon os esperava lá de fora. Nós acompanhamos a tripulação da White Base tentando encontrar um lugar que não queira matar eles, porque isso acontece durante a série inteira. Eles não têm paz em momento algum. E também acompanhamos a trilha, a viagem de Amuro Ray, um garoto de 15 anos que foi arrastado para um conflito armado, e conhecemos os horrores da guerra, que não há lado bom, não há lado mal, só perdedores, porque as pessoas que nós amamos, elas se vão em um conflito armado, né? Pais, mães, maridos, esposas, filhos, todos os tipos. E Gundam fala muito sobre isso, né?
Inclusive, eu acho que é um ponto bem interessante, que é uma obra de ação, ficção científica, mas ela traz toques bem novelescos pros seus personagens, pra você se importar com eles. E você, lá em 79, você já trazer essa narrativa onde você se importa com personagens dos dois lados da trama, né? Você não tem o vilão e o herói, sabe? Só tem uma guerra, e numa guerra ninguém tá certo, no fim das contas. É muito legal, cara. Porque as mortes que acontecem em Gundam são todas sentidas, porque todos os personagens ganham espaço no coração do público. No momento que o soldadinho de Zeon passa com a navinha do lado, assim, e olha uma criança dentro da nave da Federação da Terra, e a criança abana pra ele, e ele abana de volta. Aí tu pensa, são pessoas, não são monstros, sabe? Tem uma cena bem pequena, mas que ela resume muito isso. Ela, quer dizer, na verdade são duas cenas, porque são coisas que se repetem. Do Char, que é o grande vilão, assim, o grande antagonista do nosso herói, ajudando ele a desatolar o carro. Você vê que você humaniza o personagem. E a segunda, do Rambaral, eles acham ele no bar e, cara, deixa ele embora. Ele falou, ó, não vai achar que no meio da guerra eu vou deixar você escapar, não. Mas, tipo assim, ele viu que era uma criança, falou, não, vai embora, vai, tal, vai viver a sua vida. Eles chamam ele pra jantar com eles. O Rambaral e a Ramon, né? São dois personagens muito legais. A gente tem ali até uma questão de amor ali, né? São amantes. Eles são amantes, o Rambaral e a Ramon. Eles são soldados, mas no meio da guerra eles cultivaram um amor, né? E é legal falar, cara, que tipo assim, Gundam, a gente tava comentando isso em off, existe todo um processual que é feito posteriormente, né, pelo Tomino, de criar uma história anterior ao que passa em Gundam 79, né, que é o baseado no Orange, né. Mas você vendo o Gundam, assim, como se fosse seu primeiro contato com a franquia, né, vamos imaginar que você esteja em 79 vendo esse processo acontecer. É muito interessante que Gundam não para num processo narrativo pra ficar explicando a porcaria toda. Então, tipo assim, cara, você entende que existe um passado daqueles personagens e aqueles passados eles são meio que colocados na estruturação da história ali pra você ter uma trama entre as personas, saca? Então, por exemplo, o Humber Hall, ele é um personagem que ele é muito importante nesse processo anterior que eu tô falando, do Orange, entendeu? E eles comentam isso posteriormente na própria obra, mas você vai entender o peso dele e ele vai ser mais comentado até em outros momentos de Gundam, o porquê de ele ser aquela pessoa importante, por que ele foi mandado pra aquela missão, quem é ele, esse tipo de coisa, tu só vai entender lendo o Orange. Mas o porquê que ele rateia, por exemplo, no momento que ele encontra a Sayla. Você vai ter esse processo ali, né, no passado. Mas o processo de narrativa de Gundam, ele é, por mais que como o Raul falou, ele tem um processo meio novelesco, assim, de dar uma dramaticidade, assim, de romance, essas coisas, mas bem pouco pra obra. Mas o que ele tem de muito moderno é não ficar parando pra te explicar os processos. É tudo muito rápido em Gundam. A construção narrativa da obra, ela te dá informações necessárias pra você ficar interessado, pra você dar corpo pros personagens, e aí, nesse processo, você fazer as tramas acontecerem, saca? E isso, por exemplo, como a gente comentou agora do Number Hall, é um exemplo muito bom de como você vai dando corpo pra esses personagens, como ele vai dando personalidade pra cada um desses personagens e como isso vai se desenvolvendo, sabe? Lá pro final da história a gente vai conhecer um pouco mais da Xilia, né? E a gente só vai entender mais quem é a Xilia, como é que ela descobre os segredos do Charles e tudo mais e tal, tu lendo o Origins. Mas tem todo um peso ali na narrativa que, cara, tipo assim, não te faz falta, sabe? É o tipo de coisa que eu falo, pô, muitas das vezes muitos animes modernos, tem muitas coisas modernas, sérias, esse tipo de coisa, que querem parar pra te contar tudo daquela história. E a maioria das vezes não precisa. Gundam é um exemplo disso. Os animes atuais fazem isso. A gente vive na época do TikTok, né? Que não dá tempo de perder o público perde interesse muito rápido, porque tem muita informação de uma vez, então os animes também hoje em dia já vai jogando tudo na sua cara de uma vez pra não perder tempo. Em 79 não, cara, os animes naquela época, na verdade a maioria das produções de conteúdo naquela época, tanto filmes, séries, né, animações, eram muito mais contemplativas. E Gundam, ele é muito mais à frente, né, sabe? Ele é muito mais moderno nesse sentido. Bom, totalmente. Uma coisa que o Carlos, ele comentou foi o Gundam The Origin, né? Que é um mangá que reconta o que acontece antes do Gundam original e reconta o que aconteceu durante a série. O mangá, ele é muito posterior ao anime original, ele é de 2001. Então, ele vai preenchendo as lacunas que já existiam lá. Só que, mesmo com as lacunas, é apaixonante acompanhar, como o Carlos disse. Eu vou dar um exemplo que eu adoro, que é a aparição, pela primeira vez, do RGM 79, ou GIM, que são aquelas mobile suites da Federação em produção em massa, lembram? Que são tipo uns Gundamzinhos, só que capados. Num
anime de mecha anterior a Gundam, quando aparece um mecha novo, geralmente ele é feito com grande pompa. Esse é o robô novo, vai vender brinquedo, né? No anime de 79, quando o Jim aparece pela primeira vez, a primeira cena dele é ele sendo explodido pelo Char. O Char atravessa o braço no peito dele. Por quê? Porque ele é uma máquina de guerra. São soldados normais que pilotam ele. Esse é o tipo de robô de soldado comum. E que soldado comum faz numa guerra, morre, sabe? É bucha, né? É bucha, sabe? Então, Gundam é sensacional a partir daí. Nós não precisamos de uma apresentação dos Jims, não precisamos de uma apresentação de cada um Mobile Suit dos oponentes. A gente só vê que eles estão usando e acabou, sabe? Alguns comentários gerais explicam o contexto, que nem é o caso daquele Big Al, Big Bro, lembra? Sim. Que é enorme, aquele Mobile Armor enorme e tal, com perna de frango lá, perna de galinha. Eles explicam, não tá completo. Isso aqui não vai durar muito tempo. E mesmo assim, o personagem decide pilotar e diz, meus soldados vão embora. Eu só vou embora depois que todos eles se salvarem. Só que ele sabia que ele não ia voltar, porque aquele robô ia perder a guerra. Ia perder o combate, porque ele não ia durar muito tempo. Então, essas ações todas já falam muito sobre o personagem do que toda uma linha de exposição, né? Gundam é muito moderno por isso. É sensacional por isso, entre outras coisas. E muito disruptivo pra 79, né? Nós estamos falando de uma série que em 42 episódios, né? Como a gente falou, eles tratam o processo humanismo, né? Então, tipo assim, você humaniza o processo de guerra ali, você traz por pessoa muitos acontecimentos. Tem 1 bilhão de personagens em Gundam, né, cara? E ele vai tratar de um tema que, tipo assim, beleza, nesses processos, desses meandros ali, o Japão já vinha discutindo esses processos de guerra e tudo mais e tal, mas ele vai tratar de um jeito muito delicado esses processos. Ele vai tratar do fronte de batalha, ele vai tratar de quais são os acontecimentos da guerra perante a pessoa. O início de Gundam é muito pesado porque é muito tratamento pessoal. Eles colocam civis pra fazer a guerra. A tripulação da White Base, ele é toda quase formada de civil. E por boa parte do anime existe essa discussão, tipo, pô, mas nós não somos soldados, a gente tá aqui e tudo mais e tal. E aí você vai ver o sofrimento, por exemplo, do Amuro, vai ver o sofrimento da Fran Ball, dessa construção, tipo assim, de você se tornando um soldado. E existem vários momentos, assim, que é bem complexo esse processo de construção de personagem que eles vão fazendo e tal. Da Sayla, cara, eu acho que é o processo mais complexo da obra, junto com o do Amuro, sabe? Tipo, então você vai pegando esses personagens, vão dando a complexidade deles, vai construindo esses personagens conforme a passando do tempo, mas ela é uma série muito revolucionária por tocar nesses pontos e discutir a guerra, e discutir as sobras da guerra, o que acontece no meio desse caminho, sabe? São temas muito pesados, muito difíceis de se lidar, e eu acho que a série acerta em quase todos, assim, pontos de, principalmente quando ele traz pro micro, sabe, quando os acontecimentos da guerra e como eles vão trazendo e como eles vão pegando nas pessoas, sabe. O episódio da mãe do Amuro é um episódio que mostra muito isso. O do próprio pai do Amuro também, que ele confronta o pai dele. Sim. Nossa mãe tá lá ainda esperando a gente. E aí, você tá esperando por ela? Você vai fazer alguma coisa? Ah, quando acabar a guerra a gente vê. Aí ele fica ferrado da vida e ele vê que ele acabou meio que fazendo a mesma coisa que o pai dele fez no fim das contas, quando ele abandonou a mãe, né? Porque ele tinha uma escolha ali, né? Sim, sim. Mas ele era o piloto do Gundam, ele tinha também que voltar porque ele tinha pessoas dependendo dele. Só que o pai dele era só o maluco das invenções, pô. Não, e não só isso, os episódios que o Charles consegue encontrar com a Sayla são episódios, tipo, super tocantes, assim, nesse processo de construção de narrativa. Tanto tem vários episódios nessa construção ali. Há alguns clichês, é óbvio, mas assim, não sei nem se eu consigo botar pra clichê, mas a gente tá falando de um processo de 79. Muito provavelmente os clichês que a gente conhece hoje foram formados por Gundam, né? Inclusive, falar em clichê, muito obrigado, Gundam. Eu preciso citar isso porque o cara já entrou no tópico. Muito obrigado por explicar por que adolescentes estão lutando a guerra. Cara, porque antes disso e depois disso e até hoje, né, animes, mangás, séries, tá lá um bando de adolescentes fazendo trabalho de adulto sem explicação nenhuma. Gundam em 79 colocou uma mega explicação que deu um total contexto pra obra. Obrigado, Gundam, por explicar por que você tá botando adolescentes pra lutar uma guerra de adultos, tá? Porque é o seguinte, né, o Gundam, ele vem em 79. Ele é uma obra de 79. E aí, só que ele não é o primeiro mecha, né? Os mechas existem há mais tempo. O primeiro grande mecha japonês mesmo, ele é o Tetsujin Nichihachi-Go, né? O Tetsujin 28, que é de 56. Ele foi criado pelo Mitsuteru Yokoyama, o mesmo autor de outras obras como Giant Robo, né? O robô gigante, que teve até um tokusatsu que passou aqui no Brasil. E esse cara é extremamente importante por os conceitos básicos de mecha. Ok. A questão é que uma coisa que tá no cerne do mecha, do gênero mecha,
Assim, ó, gente, se não tem isso, não é mecha, você deve estar pensando, é robô gigante. Mas a resposta não é robô gigante. A resposta é trauma de guerra. Mecha, ele é uma cicatriz da herança maldita do Império Japonês. As obras japonesas de mecha, elas tratam a seguinte questão. Nós temos um jovem, e esse jovem herda uma máquina de destruição. Todas as obras mecha que vieram pós-Tetsujin, Nichijou Hachiko, eles seguem a mesma temática. Todas. Representando a juventude japonesa que sobreviveu ou nasceu no período pós-guerra e herdou um avanço tecnológico da máquina de guerra imperial. Por quê? O avanço tecnológico são armas. E armas são feitas para matar. O que nós fazemos com esse avanço tecnológico? Nós escolhemos se vamos usar isso pro bem ou pro mal. Essa é a premissa de Mazinger Z. Essa é a premissa de Getter Robo. Essa é a premissa de vários outros mechas que vieram pós o Tetsujin Chihachi-Go, né? O fundador. O Mazinger Z, ele é acreditado como um dos importantes mechas aqui do Go Nagai, né? Por quê? Antes dele não havia pilotos em mecha. Pessoas controlavam por controle remoto seus robôs. Então o Kabuto, né, que era o protagonista do Mazinger Z, ele encaixava o Pilder, que é tipo um aviãozinho, na cabeça do Mazinger, e aí então ele pilotava ele ali. É um passo considerável. Uma outra obra importante é o Getter Robo, que é também do Go Nagai, um outro autor, se não me engano é o Ken Ishikawa, né, que introduziu o conceito do Gatai, né, que é a combinação. Tu combina peças diferentes para formar um robô maior. No caso do Getter Robo, dependendo da ordem da combinação, formava um robô diferente, o que é um conceito revolucionário, que é aplicado na série Gundam também. Uma coisa que o Tomino, ele fez para criar o Gundam em 79 era o quê? Tentar desvencilhar uma temática que era muito própria dessas obras de robô gigante até então, que era o quê? O robô gigante como super-herói. Não é à toa que esse gênero era chamado de super robot, né? O super robo, os super robôs. Por quê? Tanto o piloto quanto o seu robô, eles eram tidos como super criaturas, super heróis, né, que salvavam todos. A aparência desses robôs, aliás, era bem humana. Eles tinham uma aparência mecânica, mas as juntas, o rosto, eles tinham nariz, eles tinham boca, coisas que remetiam a algo mais orgânico. O Tomino, que é o escritor de Gundam, ele quis fugir disso. Então ele se baseia num conceito que ele leu em Starship Troopers, Tropas Estelares, um livro dos anos 50, que soldados lutavam no espaço contra insetos gigantes. Que inspirou o filme Starship Troopers, um filme de 97, né? Isso, esse mesmo. No livro, eles usavam o que era chamado de armaduras elétricas, ou powered armors, que não tem no filme, porque o orçamento era baixíssimo do filme, né? Então, tinha mechas em Starship Troopers. E aí o Tomino, ele pensou, eu quero coisas parecidas pra minha obra. Eu quero que sejam trajes que os soldados, eles usam, pilotam e um conflito. Daí que vem o conceito, né? Mobile Suit, né? Os traje móvel Gundam. E aí, então, o Tomino, ele junto com a Sunrise, ele começa a escrever a obra, tá? Ele começa a fazer a obra. Gundam só sai do papel porque houve um investimento de uma grande empresa de brinquedos chamada Clover. Essa empresa, Clover, produziria os bonecos de Gundam. Uma coisa que deixou o Tomino muito chateado é que algumas escolhas que foram para a obra final não eram coisas que ele gostava. Por exemplo, a coloração do RX-782 Gundam, né, que é o robô do protagonista, não era a que o Tomino queria. A coloração original era cinza e branco, mas por pressão da Sunrise, talvez para vender brinquedos, virou branco, azul, vermelho e amarelo. Outras coisas o incomodavam. Por exemplo, a D-Armor que aparece na série foi uma coisa, conta-se a história, por pressão da empresa de brinquedos. A D-Armor foi um upgrade do Gundam que montava ele em veículos na série, né? Isso incomodou ele. A Clover, a empresa de brinquedos, abandonou a série Gundam no meio. Eles estavam no episódio 20 e tantos, acho que 29, 30, e aí a Clover falou assim, ó, não vamos colocar meu dinheiro aqui. E aí, por tretas de horários em televisão e tal, os 52 episódios que eram para ser Gundam foram reduzidos para 38, 30 e tanto, acho que 36, sei lá. Houve um acordo, um debate da Sunrise com televisão e etc, outros patrocinadores, e conseguiram aumentar para 43. Não foi 52, não foi 50, foi 43. A série teve 43 episódios. É tida como cancelada e um fracasso. Nós encontramos só 42 episódios no Crunchyroll, porque o episódio 15, o também conhecido como Kukuru's Dawn Island, ele não saiu do Japão porque o Tomino
né, não gostou do que foi feito nesse episódio, porque ele tava doente, ele não pôde dirigir, e, enfim, ficou um resultado aquém do esperado. E aí, então, esse episódio é cortado das outras transmissões, cortado de DVD, VHS, etc. Esse episódio, ele foi refeito em filme em 2022, que é o filme Cucuru's Dawn Island, que reconta do jeitinho que ele queria, né, a história do que acontece ali. Que se tratava de um soldado de Zeon que desertou, que cuida de um orfanato numa ilha deserta e tal. E aí é bem interessante pro próprio desenvolvimento do Amuro, né? Enfim, foi cancelado. Um fracasso. Só que existiu um outro lance por trás. Uma empresa chamada Bandai. A Bandai, vendo que existiriam reruns, né, ou seja, reprises do anime, ele falou, dá pra mim os brinquedos, que tá tudo bem, eu lanço os brinquedos, se vender vai ser bom pro estúdio, vai ser bom pra mim, mas se der ruim, ok, assumo, e é isso aí. Houveram as reruns, os brinquedos lançaram. Que brinquedos eram esses? Eram Model Kits. O que são Model Kits? Model Kits são kits de plástico, do que é chamado de plastimodelismo, que é um hobby que envolve tu desmontar peças de uma grade, né, e montar em um brinquedo. Plastimodelismo existe de tudo, tanque de guerra, avião. E a Bandai, então, lançou dos robôs e veículos de Gundam. Conta a lenda que foi um sucesso tão avassalador, a venda dos brinquedos, dos Model Kits de Gundam, junto com as reruns, que quando o primeiro filme foi lançado, o impacto cultural desse filme, que rearranja a série, né, reconta a série, foi tão grande que os jornais, eles encaravam isso como uma mudança de paradigma da indústria. O dia do lançamento do primeiro filme nos cinemas japoneses é tido como o dia que o anime mudou, porque reuniu milhares de pessoas. Como uma série cancelada reuniu milhares de pessoas? Só pela força do brinquedo? Não sabemos, porque a Clover lançava os brinquedos muito lixo que não pareciam os robôs da série. Então dá a entender que um público jovem adulto, adolescente, adorava a série, que as crianças gostavam dos robôs, porém, os brinquedos eram muito ruins, e tinha um terceiro grupo, que era o grupo das donas de casa. Existiam donas de casa apaixonadas pelo Char Aznable, e elas levaram uma enxurrada de cartas na Sunrise. Como assim a série do Char cancelou? O maluco tem um molho, né, velho? É a pegada, né, velho? Então todos esses fatores levaram Gundam a se tornar uma potência e uma das marcas mais caras do mundo hoje. Os Gunplas, né, que é o Gundam Model Kit, ou Plastic Model Kit, são uma das coisas que mais dão dinheiro pra Bandai hoje. Somente a fábrica, só tem uma fábrica de Gunpla no mundo, que é lá no Japão. Essa única fábrica já vendeu mais de 40 milhões de Gunpla desde os anos 80 e não para de produzir. Eu, Christian, sou um fã de Gunpla, tenho alguns Gunplas aqui. Eu estou olhando pro meu RX, o meu Guncanon e um Jim aqui, exatamente agora. E a experiência de montar um Gunpla é algo muito difícil de explicar. Somente através da experiência de tu poder produzir alguma coisa com as tuas próprias mãos, conectando peças, é gratificante. Então, não só a temática, não só o Char, que é lindo e maravilhoso e as donas de casa adoraram ele, e não só os brinquedos. Gundam é um conjunto de tudo, né? E ele criou um gênero completamente novo. Yoshiyuki Tomino criou o que é chamado de Real Robot, que reestruturou a lógica das obras de ficção japonesas que envolvem a herança maldita da guerra do Império Japonês. E eu digo pra vocês, pessoal, que bom que foi assim, né? Que bom. É legal falar isso, né? Porque tem um comentário que eu ia fazer que eu não lembrava. Só pra ter uma noção, galera. A primeira vez que eu fui ver, eu tinha visto há muito tempo atrás esse Gundam 79, né? E o Zeta. E aí na pandemia eu revi, só que eu também não lembrava de muita coisa. E eu não lembrava, porque o Zeta se modifica bastante, mas eu não lembrava que por uma boa parte do anime, o Char some, basicamente, do anime. Sim. E o Charles, ele literalmente, ele se torna um personagem reconhecidamente maior até do que o Amuro pra franquia. Ele aparece no primeiro terço da série e vai voltar só no terço final. É, entende? E aí, cara, quando eu me toquei disso, eu falei, cara, é impressionante como possivelmente o personagem mais vendível da série, sabe? Como a gente falou, né, o cara que tomou o coração das donas de casa japonesas, ele some por um grande período da série, né? Mas também é muito impressionante o quão interessante é o Charles como antagonista, né, velho? O quão complexo é o personagem, né? Porque uma coisa que até você ter contato com o Origin, né, ou seja com os ovas produzidos posteriormente, seja com o mangá, é que ele é muito misterioso, assim, o processo de passado dele e tudo mais e tal. E a obra vai deixando isso, ela vai falando pra gente, mas ao mesmo tempo a gente não tem esse contato com esse mundo de Gundam anterior ao que acontece ali, esse recorte, né, que é o período de 79. Então, o Charles, além de ele ser um grande piloto, bonito, loiro, tem a lábia, fala com todo mundo, engana todo mundo e tudo mais e tal, ele tem esse ar
ar de mistério por ele, por trás, assim, né? Da máscara, de tudo, né, velho? Então, da vingança, esse tipo de coisa assim, né? Então ele funciona a lá um meio 007, sabe? Que você não sabe o passado dele, mas ele é charmoso, ele funciona nessas vibes assim e tal. E ele vai criando essa perspectiva pra obra, sabe? Tanto que posteriormente, né, vários Gundams que se seguem muito padrões do Gundam original, né? No Gundam 70, não do Origin, do 79, né? E o personagem que é mais copiado em si é o próprio Charles, né? Tu sempre tem um loiro de máscara em metade dos Gundam, sabe? Ele é chamado de Char Clone, esses personagens. Exato. Então, até mesmo não seguindo padrões, assim, do Char, porque existe até o Char Clone, né? E no Unicorn vai ter isso, literalmente, né? Por exemplo, no Gundam Wing tu tem o Milhardo Priestcraft, né? Que é um Charles Clone, né? Mas que tem toda a própria narrativa pra construção da obra. Inclusive, uma das melhores narrativas de Gundam Wing é a dele, né? Bem complexa, bem diferentosa ali naquele processo, né? E normalmente é de um, assim, não vou dizer nem de um herói, mas talvez de um anti-herói super trágico, sabe? Normalmente é esse processo narrativo, assim, dele, de quase beirando uma tragédia grega, né? Vindo desde a infância dele, passando por todos os processos que ele tem, e aí esse processo de vingança, né? É um arquétipo de personagem que, cara, é muito rico, e eu acho que por isso, sim, além de perfil, né, e tudo mais e tal, se entende o porquê que ele encanta, e até hoje ele é meio que a cara da franquia, até, por mais que o Amuro seja muito conhecido, mas tal, até mais do que o Amuro nesse sentido, sabe? Eu vou falar pra você, é uma pena que ele volte pra consolidar o que eu menos gostei na série, que foi a parada do Mewtype, sabe? Mewtype. Porque é uma série de guerra, sabe? Que mostra já os personagens por si. Pô, aí você tem que pra mostrar que tem aquela pessoa que é especial por causa disso. Pô, isso aí foi a única coisa que eu falei, pô, não precisava, sabe? Então, mas esse processo do Newtype, assim, ele é muito o que o Chris explicou. Como a série tinha, pra ser 52 episódios, ela, assim, fica parecendo que como isso só vai aparecer lá pro 36º episódio, ela fica meio jogada. Que porra é essa de Newtype? O que eles estão falando? O que é essa construção, entende? Eu, por exemplo, eu fui ver o Gundam 79 a primeira vez, já tendo conhecido mais pra frente. Inclusive, já tinha visto o Unicorn. E no Unicorn isso é muito bem explicado. No Origins, da onde que eles tiram isso é mais bem explicado. Inclusive, isso é uma teoria hoje em dia um pouquinho aceita pela ciência moderna. Isso é meio bizarro, mas é verdade. O que seria os Newtypes? Só pra explicar rapidamente pra galera. No Origins, aparece, tipo, um processo de... Não é nem um processo religioso. Se apresenta meio assim, mas é um processo meio formação de filosofia. Que ele vem a partir do que é... Não vou dar spoiler, mas ele vem de uma pessoa especial, uma pessoa importante, que vai formar o Principado de Zeon. Ele vai iniciar esse processo de formação do Principado de Zeon. E o Principado de Zeon é formado a partir da filosofia desse cara, tá? Dentro dessa filosofia apresentada por ele, existe um livro e onde que ele apresenta uma teoria sobre os Newtype, apresentando que como o ser humano foi parar no espaço por uma grande perspectiva de tempo, vai existir um processo de, entre aspas, mutação, ou seja, o ser humano tende a evoluir de um jeito diferente do que ele vai evoluir na Terra. Por quê? Por apresentações características físicas, fisiológicas, biológicas de você estar morando no espaço, entendeu? É isso que é o processo dos Newtypers, entende? Então, tipo assim, é um novo ser humano por a gente viver por tanto tempo no espaço de uma outra forma não comum ao que seria o ser humano que vive na Terra, entende? Isso é um Newtyper. No caso dos Newtypes, né, eu imagino que seja exatamente isso que o Carlos disse, era pra ser 50 episódios, eles cortaram o tempo, tanto que nos filmes, né, a trilogia que reconta a série, o conceito de Newtype aparece bem mais cedo. Isso é uma coisa que o Tomino muda. O conceito de Newtype aparece mais cedo nos filmes, pra já explicando pro público, ó, o que é um Newtype? É um ser humano com habilidades psíquicas extrasensoriais e tal. Uma outra coisa que é mudada na trilogia é a de Armor não aparece no filme, eles tiram a de Armor. Então não tem as combinações e tal. Mas o Tomino mantém as cores, né? Porque, bom, eu acho que é parte da marca, né? Não tem o que fazer, já era, perdeu. Essa aí ele perdeu. Fez sucesso, né, velho? Fez sucesso. Ali ele não ganha mais, mano. O Gundam brancão não tem mais como, velho. É que todos os Gundams protagonistas são brancos, azuis, vermelhos, amarelos. Cara, não tem jeito, sabe? Até hoje. Vai sair um Gundam de qualquer universo aí, vai ser assim, Até hoje. Pelo menos branco e azuis. Vamos ser sinceros, né? Tudo bem que é brinquedão, cores que chamam atenção pra criança, mas branco, azul, vermelho e amarelo é maneiro pra caramba, vai. Vamos ser honestos. É bom demais. É bom demais. Não, é bem melhor que tu fazer um robô branco e cinza. Pô, pelo amor de Deus, pô. O robô branco e cinza ia ficar sem graça. Inclusive, o Zaku vermelho do Charles é irado. Exatamente. No Zeta Gundam, né, que é a série sequência do Gundam 79, nós temos duas versões do sucessor do Gundam
do Gundam que a gente vê que o Amuro pilotando, né? Que é o Mark II. E essas duas versões, uma delas é branca com preto e a outra é preta com cinza, sabe? E o Gundam original é mais legal, sabe? É muito mais legal. É mais legal mesmo. Uma outra coisa sobre os New Types, esse conceito de pessoas aprimoradas aparece em várias outras obras de Gundam, né? Não só séries da cronologia do Gundam 79, mas também de outros universos. Em Gundam Seed, por exemplo, tem os Coordinators, que são os New Types do universo de Gundam Seed, né? A diferença é que lá não é uma evolução espontânea, mas sim eles foram modificados geneticamente de forma artificial, né? No Gundam Zero, existem os Innovators. Enfim, e cada um tem os seus termos, né? É legal falar isso, né? Porque, tipo, essa forma de abordar, entre aspas, assim, um novo humano, né? Ela até modifica, né? No Iron Blooded Orphans tem uma operação que eles fazem, que faz uma conexão neural com é meio parecido com o processo de Evangelion, né? Mas eles fazem isso. E aí é tratado diferente. Em vez de tratado como uma evolução, eles são tratados como escória, né? Então tem essa mudança. E até porque isso mata eles também na série, né? Os que basicamente eles colocam uma porta USB, né, na coluna deles, e é pra eles poderem coordenarem as máquinas, porque eles são analfabetos, né? E se tu não é alfabetizado, tu não tem como pilotar uma máquina daquele complexidade. Aí eles explicam, criança soldado pilotando isso, ligando direto na medula óssea da criança. E principalmente falar do Seed, né? O Seed, ele sai em 2001, né? Mas o projeto é lançado em 99 como uma homenagem ao Gundam original, né? Tanto que uma espécie de remake, né? Vamos tratar como homenagem? A proposta era pra ser recontar a história, só que eles vai pra outro caminho. Totalmente. Mas eu gosto. É um dos melhores Gundamzinhos que tem por aí. Eu gosto também. A primeira temporada, pelo menos. Eu gosto das duas. Tem um filmezinho lá no fundo. Quem sabe um dia a gente não fale dele aqui. É verdade, verdade. Não vejam o Ciro, porque o final do Zero é... Nossa senhora, o final do Zero é horrível, mas tudo bem. Só pra dar um exemplo, a narrativa deles fugindo desse tipo de coisa é uma narrativa igual. Isso vira meio padrão para vários Gundams, sabe? Tipo assim, você encontrar o Gundam, você fazer uma fuga, esse tipo de processo assim existe. Existem Gundams que se modificam, obviamente, mas existe esse processo narrativo que se copia em vários modelos. Então o Gundam, além de o Gundam de 79 servir como base para tudo que é mecha futuramente, criar um próprio estilo de narrativa, ser tão sério como a gente tá falando, ele ser um basilar do que é a indústria de anime, pra própria franquia, que é a maior franquia de anime de todos os tempos, ele também serve ainda como a estrutura básica para o que você vai seguir. É claro, existem outros Gundams que esquecem muito dos processos que estão ali e vão fazer uma coisa muito própria. Existem, mas ainda assim, várias vezes eles vão roubar alguma coisinha lá do anterior, pra se entender como fazer esses caminhos, como fazer essa narrativa, esse tipo de coisa. Pra vocês verem como é rico esse processual que foi criado aqui em Gundam de 79, né? A ponto de depois ter as próprias continuações do Century Universe, né? Que a gente um dia talvez fale aqui, né? No MDA, mas é muito rico todo esse universo, né? A gente pode até começar a falar dos personagens e tudo mais, tá? Mas é bizarro. Você falando de pegar de versões anteriores, e não só no próprio Gundam, cara. Olhando muito de fora, assim, você pega até hoje as séries de Super Sentai, né? Que tem os robôs Gatai lá. Os ângulos de câmera dos robôs pulando é muito parecido com o que você vê em Gundam também, cara. Até hoje. Parece até que algumas cenas são uma homenagem dele pulando com o braço pra cima, sabe? Quando ele vai se transformar, quando ele vai levantar, cara. Tem muitas cenas de Gundam que você vê no Super Sentai até hoje. A gente nem começou a falar da parte técnica de Gundam, até porque, 79, né, mano? A gente não vai dar pau em ninguém. Mas é um processo de direção do Tomino, é muito... Ele consegue narrar com pouco, muito seriamente, mas o processo de edição de Gundam é muito legal. Consegue dar ação, consegue dar drama na necessidade. Então, o casamento da edição com... Que é, assim, pra narrativa, em geral, de audiovisual, é onde que tá o ouro. Casar uma grande direção com uma grande edição, sabe? E ali... E provavelmente trilha sonora, sound design, esses processos assim. Esses três pilares, assim, são o que normalmente entregam uma grande produção de audiovisual, né? E aqui em Gundam não sai diferente. Por mais que a gente não tenha ainda vários processos técnicos muito modernos, né? De você fazer uma decupagem muito rápida, esse tipo de coisa, match cut muito rápido e tudo mais e tal. Principalmente o processo de raccord. O que é o raccord, para vocês entenderem? É uma técnica de edição já muito antiga, é você manter sempre fluido o processo de corte. O que isso quer dizer? Se eu tô movimentando a câmera pra direita, o
meu próximo corte tem que entrar um movimento que faça essa sequência, entendeu? De seguir pro movimento pra direita. Se eu tô fazendo um movimento de pan, por exemplo, que é pra cima, você tem que manter a sequência ali pra você dar uma uniformidade nessa sequência de corte, e assim você dá ritmo pra obra. Cara, Gundam é lotado desses raccords muito bem feitos de construção, então você não sente o tempo passar. E sabe uma coisa que me assustou, cara? Gundam é de 79. E eu fui ver algumas críticas na internet, tudo mais e tal, o pessoal falando, tem muita imagem repetida, tudo mais e tal, o processo de 79. Tu vai entender. Ele tem menos imagem repetida que, por exemplo, Digimon em 2000. Era o que eu ia dizer, Carlos. Cara, o que tem de imagem repetida? Quando o personagem tá correndo, o fundo, ele repete um pouco. É isso que tem de repetido. É o tanque deles, né? O principal. Gun-Tank. É, o Gun-Tank. Cara, quando ele atira pra todos os lados ali, ele repete várias vezes aquela cena, né? Ele no espaço atirando pra todo lado. Não, quando eles recebem um tiro, os personagens recebem tiro, é igual a imagem, tá legal? Mas assim, é tão bem feito o processo. Quando eles são lançados da catapulta, eles reutilizam essa. Mas isso é natural. E é engraçado que quando eu comparo com o Digimon, por exemplo, o Adventures lá de 99, eu tô comparando e eu tô excluindo as cenas de transformação, porque como o Digimon é quase um Mahou Shoujo, que sempre tem transformação, eu dou uma cagada pra cenas de transformação, tem todos os episódios. Mas se você tirar isso e você for pegar o Digimon em 99, 20 anos depois, você vai ver que tem muito mais cena repetida desse tipo de coisa do que o Gundam em 79, sabe? Você quer ver um outro exemplo muito bom também disso aí? Cavaleiro do Zodíaco, pô. Cavaleiro do Zodíaco. Total. No Digimon, eles usam uma tática bem fuleira, aliás, de animação com pouco orçamento, que é tu pegar a PNG do personagem na tela e tu fica girando ele, aproximando a tela, ele crescendo. Isso não acontece em Gundam 79, cara. Não, realmente não acontece, cara. Sobre a parte técnica, assim, eu tenho que concordar e dizer que a direção do Tomino é louvável, sabe? Não, é incrível. É. Tem alguns episódios que são excepcionais. O episódio que o Amuro reencontra a mãe dele é um dos meus episódios favoritos. Todas as construções de cenas, o encontro com os soldados de Zeon, sabe? O choque das ideias ali, é tudo muito bem feito, de verdade. E, pô, vamos ser honestos, né, gente? É uma série semanal, animada, em 79, pô. Em 79. Eu ia dizer que eu tinha assistido Gundam 79 quando eu era adolescente. Eu vou dizer, faz um tempo, tá? Faz um tempinho já. E eu era muito burro. Eu me dou conta que um adolescente é uma criatura burra, né? Com certeza. Eu não tinha sacado, cara, todos esses subtextos de Gundam, não. Eu não tinha sacado. E agora eu olhando assim, eu achava... Na cabeça, a animação estava extremamente datada. Extremamente velha. Já estava ultrapassada. Quando eu assisti de novo, eu não senti isso. E tem um charme nessas animações dessa época, assim. Parece que, pra mim, por mais que tenha seus problemas de animação, vamos lá, tem erros de animação, um monte, devido a essa questão aí de ser semanal. Mas, caras, vamos ser sinceros também, é muito bem feito. Eu não acho que envelheceu mal, sabe? Ele tem suas questões, mas não envelheceu mal. Não. E outro, tem que lembrar que é a tecnologia de animação que eles tinham na época, né? Não, assim, até que a tecnologia de animação mais alto nível, você conseguiria fazer umas coisas mais bonitas, mas como você falou, Raul, era um projeto semanal, era um projeto bancado em boa parte por uma empresa que depois pulou fora, né? Então, tipo assim, cara, vários problemas pra fazer. A gente sabe como é que é a processo. Mano, imagina uma coisa. A gente sabe hoje, 2024, como é que funciona a indústria do Japão de animação, que é na base do chicote e da meia pizza. Basicamente isso, de você dormir embaixo da cadeira onde você trabalha. Você imagina em 79. Devia ser bem complicado esses processos, assim, de trabalhista e tal, como é que as pessoas deviam viver. Como a gente falou, o Tomino passou mal durante o processo de produção. Várias outras pessoas passaram mal. Então, tipo, tu tem toda essa dificuldade de produção técnica, né, pra você fazer. Além disso, a obra em si, como em direção e de construção de roteiro e tal, por mais que ela tenha umas falhas, a gente pode comentar daqui a pouco, falha de roteiro, assim, que são bem chatinhas, mas ela se mantém muito constante, sabe? E muito, assim, e as tramas são muito gostosas de se acompanhar, tudo muito bem amarrado, muito bem desenvolvido, principalmente os personagens são muito bem desenvolvidos, sabe? Como o Chris falou, o episódio da mãe dele é um episódio daqueles que, tipo assim, tem tanta camada, porque você tem uma camada, tipo assim, dos soldados que não tem mais função, sabe? Que os soldados que estão lá na casa dele. Pô, aqueles soldados, eles tinham uma função, a guerra, entre aspas, não passou por ali, ela passou, sabe? Não é nem que ela está ou não, ela só passou, devastou aquele lugar e os soldados não tem mais função, eles estão viraram uma milícia ali naquele processo de proteger as pessoas. Foram abandonados pela federação. A gente começa a ver que a federação não é boazinha também. Exato, entende? Aí a gente tem o processo da mãe dele, a mãe dele é uma pacifista, que ela não entende esse processo de guerra, ela é um ser, assim, como, sei lá, como se fosse muito de nós aqui, sei lá, enfiado nessa guerra civil que é
várias cidades do Brasil. Eu moro no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Tu tem insegurança pra tudo quanto é lado, sabe? Então ela é uma pessoa, assim, comum, que ajuda as outras pessoas, que tá vivendo na igreja, ajudando os outros como no que dá, na parte medicinal ali. E quando ela vê o filho dela dentro desse processo de guerra, tudo mais e tal, ele foi tacado lá dentro como um soldado, rola um peso muito grande. O segundo encontro do Charles com a Sala, cara, a discussão deles, o que a gente vai fazer na nossa vida, por que você fez isso, tudo mais e tal, a discussão entre eles é muito pesada, assim, porque você entende que existe um amor de irmão entre os dois, mas, tipo, o Charles não consegue largar o processo de vingança dele pela irmã, sabe? Eu adoro a cena que os militares de Zeon vão investigar o campo de refugiados lá, porque a mãe do Amuro, ele era tipo uma enfermeira, né? Tá cuidando dos refugiados e tal. Aí esses soldados de Zeon, gente, assim, Zeon é uma grande referência ao Terceiro Reich da Segunda Guerra Mundial, assim, tá? Inclusive, em um episódio é citado nominalmente, né? Hitler é citado nominalmente. Ele até fala assim, ó, você parece com o Hitler da história antiga. Aí o cara fala assim, ah, é mesmo? Pois então, eu que me baseio no fulano, vou fazer tal coisa, sabe? Literalmente eles falam isso. Aí esses soldados, eles chegam e começam a meter um terror ali nas pessoas, com fuzis em suas mãos e tudo mais, porque eles estão procurando alguém, né? Talvez alguém esteja escondido ali, que no caso tinha mesmo um soldado da Federação ali. E o Amuro estava escondido embaixo das cobertas, eles cobertores, como se fingindo ser alguém doente e tudo mais. O jeito que esses soldados agem é um troço de enojar, sabe? Chegar na criança e falar, e aí, guri, tu contaria se tem alguém aqui por um chocolate? E a criança foge dele e fala assim, devolvam o meu pai e minha mãe, sabe? E aí esses soldados se aproximam da cama, claramente eles percebem que é muito suspeito, da cama que tava o Amuro e beleza, acabou tudo, né? A gente pensa e o Amuro atira por debaixo dos cobertores, alvejando os soldados. Aí 2 caras de fuzil saem correndo pra um cara de pistolinha. Não, um deles cai no chão, porque ele foi alvejado, e o outro, olha que interessante, é um soldado que provavelmente nunca viu guerra, nunca viu conflito. Ele é um soldado, mas não tava em conflito. Tanto que ele se assusta e sai correndo, né? E aí o Amuro fica louco, né? Com raiva, dá tiro, tenta acertar o cara, e aí acontece o confronto da mãe dele com ele. E aí ela diz, você não é mais o meu filho, porque eu não criei o meu filho pra ser isso, que mata gente, mata pessoas. E o Amuro diz, mas mãe, estamos em uma guerra, tu não faz ideia o que tá acontecendo. E o Amuro é um cara que tava com um transtorno pós-traumático já, nesse estágio. E aí a mãe dele falando isso pra ele é de quebrar. Na cena final do episódio é maravilhoso que o Bright, que é o chefe da White Base, tem 18 anos, é importante deixar claro, vai até a mãe do Amuro, bate continência e fala, você deve ter muito orgulho do filho que tem. Ele é um ótimo soldado. E dá a meia volta. O Amuro bate continência pra ela e vai embora. A última cena do episódio é ela de joelhos no chão, aos prantos, sabe? Cara, quantas mães durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente do Japão, assim, não passaram por que essa mãe passou? Assim, eu gosto e desgosto de duas coisas em Gundam, num processo aqui assim. Eu gosto muito de como eles mostram cruamente esse processo de militarismo e como o Gundam não passa pano por esse processo de militarismo, como um processo meio de desumanização. O ato de você fazer um processo de militarismo, assim, nem tô falando mal de militar, a pessoa que tá lá como militar, tô falando um processo de hierarquia, esses processos assim de, tu tem que seguir ordem e ir lá e fazer a ordem e se morrer, morreu. Esses processos meio militaristas, assim, principalmente na época de guerra, assim, eles são uns processos meio de lavagem cerebral muito pesados. E o Gundam não passa pano pra isso, ele vem discutir esses processos, processo de trauma, né? O início inteiro do arco do Amuro é discussão sobre traumas e acontecimento, que ele é um garoto de 16 anos que entrou numa máquina e começou a matar gente, velho. E não é porque ele quis, é por sobrevivência, sabe? Foi isso que aconteceu. Pra ele salvar as pessoas que ele gostava e pra ele se sobreviver. E mais que isso, cara. No meio de tudo isso tem 3 crianças de uns 7 anos de idade, vendo tudo aquilo ali, toda aquela verdade nua e crua na frente deles, tirando bomba de robô. Tirando bomba de robô, é verdade. Cara, e se você olhar num aspecto assim, que eram crianças de uns 6, 7 anos, aquilo é muito pesado. Porque as crianças estão acompanhando tudo aquilo de cara nua. Sim. A ponto de, quando você vê eles tirando lá bomba de robô, pegando o carro lá e tentando fugir com aquelas bombas não explodir, os robôs todos ali, você vê que não só o Amuro, entre outros, como eles também sofreram esse mesmo processo. Sim, mas o mais interessante é o inverso, que muitas das vezes as crianças que são bobinhas, eles são, assim, pra gente, eles são um alívio meio cômico, né, da piadinha e tal. Se você for pegar pra perceber, em muitos momentos da série, eles
eles são o ponto de alicerce de humanidade de vários daqueles personagens que estão ali. Então, assim, a gente lembrar, porra, por que a gente tá aqui até agora dando tiro e tudo mais e tal? Em muitos momentos, o Bright, principalmente, que é o único militar daquele rolê todo ali, né? Eu acho que o Bright e a Mirai, eles eram os únicos militares. Eu acho que eles são os dois únicos militares no início. Sobraram alguns, tipo, tem aquele, os caras da ponte lá, da comunicação, que basicamente não dormem, né? Eles até comentam. Eu acho que eles são militares também. É verdade, né? Ah, e o pessoal mecânico, né, também, né? De parte mecânica. Tem uns poucos que sobreviveram, mas eles não são os caras que pegam em armas e saem matando, sabe? Isso. Tanto que, na verdade, o Bright não era o comandante, né? O comandante morre no meio do processo, né? Morreu, exatamente. No primeiro combate da White Base morreu, velho. É, então... E muitas das vezes eles falam isso, você é um soldado, tem que ser assim e tudo mais e tal. E, tipo, nesse início, eles estão toda hora se contestando sobre isso. Pô, mas eu não sou soldado, eu sou um civil, tudo mais e tal. Até o momento que eles chegam na Terra, né? Em Jaburu. Eles estão se contestando muito sobre esse processo. E principalmente nesses pontos, aonde que tá eles lembrarem do porquê que eles estão lutando e tudo mais, tá nas crianças, cara. Até posteriormente também. As crianças estão lá, tem que proteger as crianças e tudo mais. Então ele é um processo também de humanização, de você ter aquele contato ainda com uma coisa que você tá perdendo, que é esse processo mundano da vida, sabe? Que eles perderam, cara, por um ano, basicamente, que é o processo da obra ali, né? Eles perderam totalmente a noção do que é a vida mundana. Tanto que quando eles vão parar na Side Six, né? É algo assim, a gente não tem esse processo de entender, mas é até interessante quando as duas naves param uma do lado da outra. É algo tão mundano, tipo, duas naves parando do lado da outra naquele universo ali, tudo mais e tal, pra meio que reabastecer esse tipo de coisa, só que são naves inimigas, sabe? E é engraçado como eles comentam isso, como a obra vai deslizando esse processo, até culminar num ato super comum, que é uma pessoa ajudar a outra, que o carro quebrou, que é o Charles e o Amuro se ajudando, sabe? Eu acho riquíssimo. Gundam 79, ele é um anime que saiu 34 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. É algo muito recente pra mente dos japoneses, sabe? É de fazer pensar. A guerra terminou em 45. Uma geração e meia. Provavelmente o Tomino viveu como criança na geração, a guerra. Com certeza. É de fazer pensar, sabe? É de fazer pensar. Falar de humanização dos personagens, também tem o personagem mais comum em qualquer grupo existente. Cara, qual é o grupo que existe que não tem o cara que é gado e é enganado pela menininha? O Kai. Não acho que ele foi enganado, mas ali tá o furo de roteiro da obra que mais me irrita, tá ligado? Que é... Um episódio antes, a Frombal pergunta, tá bom, eu sou civil, eu posso descer? Aí o chefão vira e fala, se você pedir isentação, vai passar um ano na cadeia, pelo menos. O Kai, um episódio depois, mete a trouxinha do Chaves ali, anda a base inteira e mete o pé. Aí eu falei, mano... Mas eu acho que rolou vista grossa pra ele, viu? É isso que aconteceu. Rolou algumas vezes, pô. Rolou pro Amuro, deixar ele na solitária uns dias. Rolou pra Sayla. A Sayla pegou o Gundam sem ordem e meteu o pé sem saber dirigir. Ah, mas eles foram punidos. O Kai não, entendeu? Essa é a questão do cara. Não, é isso que eu fiquei mais... Um episódio antes, você introduz que eles não podem sair, eles não podem desertar, eles não podem pedir baixa, porque senão eles vão parar na prisão. De qualquer jeito, se eles pedirem pra sair, eles vão parar na prisão. É que eles viram segredos militares, né? Do jeito oficial ou não. Porque se você deserta, você já toma corte marcial. Qualquer processo militar é assim, entende? É morte, é execução, eles falam. Mas se você pedir baixa, eles teriam que passar um ano trancafiados. Era isso. Não consigo imaginar um cara sumir por, sei lá, tantos dias, que parece que é isso na obra. Tipo assim, ele some por alguns diazinhos. E a galera devia ser tranquilo. O maluco meteu o trouxinha do Chaves ali, tudo mais e tal. Ele tava apaixonado, pô. Eu passei um pano, porque a narrativa que acontece depois, eu acho muito maneira. A narrativa da garota lá, da Miharu, né? Ela mostrando como as pessoas são utilizadas na guerra. Aquele processo de ela ser a espiã, mas ela não tá fazendo por ser de Zion ou ser na nacionalidade. Não, ela tá fazendo pra sobreviver, precisa de dinheiro, sabe? Ela é uma civil que recebeu dinheiro de Zion pra poder espionar o pessoal da federação. Né? Ela tem 2 irmãos crianças e tal. Essa narrativa eu acho super interessante, super gostosa. Eu só acho que ela, assim, como existe um furo de roteiro ali, que é pequeno, não é nada demais, assim, pra obra, existem até outros, posteriormente, bem nessa fase, assim, existem outros, desse meio que existem outros. Só que eu falo, furo de roteiro, só é furo de roteiro quando o bagulho é muito escrachado. Eu acho que esse foi um pouquinho. Os outros, por exemplo, que tem na obra, que eu até esqueci um pouquinho agora, a narrativa engole. E quando faz bem pra narrativa, é igual o erro de continuidade. Não tem importância se deu bom pra obra, sabe? Esse, em si, como acontece um episódio logo depois do outro, eu fiquei incomodado. Dá pra ter narrado isso de diversas maneiras. Ele podia ter se apaixonado pela garota ali com ela vendendo doce. Não tinha problema nenhum, sabe? Qualquer coisa assim. Uma coisa do Kai, assim, vamos lá. O elenco de personagens da White Base é um ótimo elenco, assim, no geral. É. A Mirai, a Sayla, a Frau Bow, o Ryu, o Kai,
o Hayato, né? O Slagger, que ele chega depois ali, mas que nós vimos pouco dele. Então o caso do Kai é interessante porque ele é um cara que não leva muito a sério as coisas, mas ele começa a endurecer, né? Como soldado e começar a encarar com seriedade algumas coisas. Mas mesmo assim ele não perde um pouco esse teor meio juvenil dele. Eu não achei que ele foi enganado pela garota. Eu achei que ele quis ajudar ela. Ele sabia o que ela fazia e defendeu ela. Tanto que ele não contou pro Bright como é que ele sabia que os caras que tinham pousado lá eram soldados de Zion. Que, aliás, eles eram brasileiros, né? Os soldados Zion, eles se fingiram de brasileiros, porque eles vieram de um lugar chamado Ilha Verde e um soldado chamou outro de Carioca. Vocês prestaram atenção nisso? Ah, é verdade. Não, eu gosto muito que, tipo assim, vocês vão pra América do Sul, aí, tipo, flamingo voando, onça passando, uma floresta gigante. É um estereótipo absurdo. É que Jaburu fica no coração da floresta amazônica. Aí eu passo o pano. Não, eu tô ligado, entendeu? Eu tô ligado, mas, cara, tipo assim, quando bateu isso, eu fiquei tipo, genial. A América do Sul já é isso, né, velho? Até porque o melhor ainda é que o Carioca morava no coração da floresta amazônica. Pô. O Carioca. E curiosamente, tem um detalhe, né? A bandeira de Zion é uma referência à bandeira da Alemanha nazista. Uhum. E a bandeira da Federação da Terra é a bandeira do Brasil. Com certeza é o Brasil. Não, aí é o Buradiro. Tá. Se você fosse modernizar a Gundam, pelo menos eu faria isso. Existe uma coisa interessante pra mim, que não é pega pela obra, que eu modernizaria esse processo. Que, tipo assim, existe uma ideia que Zion é uma colônia, certo? Não esqueçam esse processo. Zion é uma colônia. E outras colônias que Zion também acaba, entre aspas, tomando no poder, também são colônias, entende? Então, tipo assim, a única coisa que me irrita um pouquinho nesse processo é que ainda se mantém uma narrativa um pouquinho imperialista nessa construção. Quer dizer assim, dá pra se fazer uma narrativa inversa pra Zion de uma narrativa anticolonial, cara. E eu acho que isso, se alguém um dia for adaptar isso modernamente pra Gundam, se você faz uma narrativa anticolonial pra Zion, cara, ia enriquecer essa obra num nível tão alto que ia transformar ainda em mais dual que a gente vê em Gundam. Porque, como a gente falou, Gundam, ele tem esse arquétipo pra Zion muito calcado no que é o Reich ou a Itália fascista, né? Esse processo bem militarizado, assim, né? Com as roupas e tudo mais e tal, as marcações. Eu acho que a única coisa que se separa um pouquinho são os próprios mecha, né? Os mecha ainda tem os Akkus têm uma tradição mais japonesa e os outros mechas são bem orgânicos, né? Do principal de Zion. Mas me pegar, assim, esse processo de colocar uma colônia sempre como vilão, foi o que sempre me bateu na cabeça nesse processo. Eu falei, você ler um processo de discussões anticoloniais, né? Filósofos e teóricos sobre anticolonialismo, mas tal, que é uma linha teológica hoje. Teológica não. É uma linha de estudo filosofia e estudos culturais, assim, hoje muito rica. Cara, assim, a obra ia num nível que eu não acho que teria algo parecido no mundo, assim, pra se discutir, tá ligado? Mas aí é a questão, né? O problema é que ele montou o Principado de Zion focado na Alemanha nazista. Se ele pega e colocar eles não como imperialistas e tal, mas como anti-imperialistas, cara, ele ia entrar numa briga que talvez ele não quisesse comprar, entendeu? Não, mas assim, eu tô dando só uma ideia de uma coisa que me incomoda, mas assim, eu não posso julgar a obra pelo que ela não é. Ela não é isso. Ela é uma crítica ao processo do nazismo, esse tipo de coisa, essa embarcação processual de imperialismo nazista. Então é o inverso, né? Então é alguém meio que contrapartindo. E tipo assim, faz muito sentido pra época, como o Chris falou, é muito próximo ainda da Segunda Guerra Mundial. Então ela tem muito dessa visão, desse processual. Inclusive, é uma época onde que existe plano Marshall funcionando no Japão, sabe? Então existe apoio americano fazendo a economia japonesa funcionar ainda, né? Então tu tem todo esse processo de reescrever o processo histórico, assim, né? Inclusive separar um pouco a imagem japonesa de longe, um pouco da imagem nazista, né, e tal. Todos esses processuais, entende? Mas assim, eu não tô criticando a obra por ela ser assim. Não, ela é assim e eu acho interessante o jeito que ela é e faz sentido. Tipo, a gente já colocado um vilão do outro lado. Por mais que a narrativa da obra traga muito pro meio âmbito do cinza ali, dos personagens, como a gente comentou no início, humanizar muito o processo da guerra, sabe? De entender que os dois lados têm pessoas que estão sofrendo com a guerra. Ainda assim se coloca Zion como vilão e tá tudo bem. O que eu acho se um dia... É uma contestação minha. Tipo, se um dia alguém, sei lá, um
streaming, alguém for fazer um filme de Gundam internacional com muito dinheiro e tudo mais e tal, talvez, se pegar esse processo teórico de anticolonialismo e trazer pra Zio, transformaria essa obra num negócio tão rico, e detalhe, até pra complementar, em 79, essas teorias, essas discussões filosóficas, essas discussões culturais, essas discussões geográficas e tudo mais e tal, anticoloniais, ainda não eram tão fortes, sabe? Então não tem nem como fazer esses processuais ainda pra se discutir, sabe? Já existia alguns trabalhos falando sobre isso? Já existia. Mas nada com o material que a gente tem hoje, sabe? Então eu acho que é só uma coisa que eu tô falando pra abrir, assim, o processual de discussão da obra e tudo mais e tal. Mas não é uma crítica. Não é uma crítica formular ao que é a obra em si. Uhum. Carlos, tem uma coisa que é interessante, que nós somos colonizados. Brasil, né? Nós somos colonizados. O Japão também, né? Não, é diferente. Eles abriram, né, velho? Eles falaram, não dá pra brigar. Não, é diferente. Nós fomos colonizados. É muito estranho pra pessoas de um povo que foi colonizado olhar e ver, pera, o pessoal que quer a independência do mal? Sabe? É isso. É essa narração, entendeu? Então, é interessante por olhar por outro lado e lembrar que, no caso de Gundam, é importante deixar claro que Zeon faz coisas terríveis, mas a Federação também. A Federação não é do bem. A galera da White Base é do bem. Isso eu posso ter certeza. Pô, a Federação botou um bando de moleque de 16 anos numa nave e falou, irmão, tu vai ser isca minha. Exatamente. Não tem adulto aí, bota as crianças pra lutar. Quando a Federação chegou na... A Federação não. Quando a White Base chegou na Terra, teve partes que a Federação disse, mostrou o general lá falando assim, não envia nada pra eles. Vamos ver o quanto eles aguentam. Entende? Não, e é engraçado nesses processos ver quando Zeon descobre que é um bando de criança ali naquele processo, e eles olham e falam, tipo, sério, estão mandando criança pra guerra? Quando tu vê um soldado de Zeon chegando e entregando mantimentos pra uma refugiada da Federação, tá entendendo? Com a filha. Porque o objetivo dela era ir pra terra natal do marido. Chegando lá não tem mais nada, porque a cidade foi destruída, tem uma cratera lá. O soldado de Zeon, simplesmente, em um sinal de caridade, entrega um tonel, um tanque cheio de rações, mantimentos e etc. Porque eles são maus? Não, cara. Só por acaso eles estão em lados opostos. O que Gundam se propõe a fazer, eu acho que ele faz muito bem. Não é uma crítica minha, é uma perspectiva que, como tu falou, é um estranhamento, já que nós somos colonos, né? Fomos colonizados. É um estranhamento, e que se um dia fosse feito um processo de Gundam, por exemplo, se eu diria, se um dia tivesse muito dinheiro pra fazer isso, se fosse diretor, eu partiria pra uma discussão dessa, que eu acho que enriqueceria mais o processo do que somente uma ditadura, entende? Mas eu entendo da onde foi partir desse processo em Gundam e o que é a obra. Sendo assim, eu não posso criticar a obra porque ela não é, entende? Mas eu posso olhar e falar, porra, numa adaptação moderna, né, mais moderna, né, poderia ser. O Gundam Iron Blooded Orphans, né, o Teketsu no Orphans, que é a série de 2015, tu só assistiu, né? Lembra que os nossos protagonistas estão lutando pela independência de Marte, né? Então, algumas séries mais recentes, eu não assisti a Witch from Mercury, pra ter uma noção. Não, Witch from Mercury não tem isso. Mas a última que teve essa questão de dominados e dominantes, nós acompanhamos a história do lado dos que foram dominados, né? Não, inclusive formação de milícia, né, no Iron Blooded Orphans, tem esse detalhe. Sobre a galera da White Base, assim, no geral, eu gosto demais desses personagens, da Mirai, a Sayla, comentamos da questão do tapa, né, da Mirai, aí eu fiquei pensando nisso. Vocês viram esse romance vindo? Eu não vi. Aí que tá, não vi, mas daí eu me questionei e procurei pessoas debatendo sobre isso, porque muita gente estranhou, tá? O romance do Slag, que era um soldado que foi enviado depois, quando eles chegaram em Jaburo, aqui no Brasil, e ficou ali e tal, e ele deu um tapa na cara dela num dado devido momento, e aí no outro episódio, assim, 1 ou 2 episódios depois, ela tava apaixonada por ele e tal. E aí eu fiquei pensando... E ele mete uma aliança, ali foi maneiro demais, tá? Foi da hora, né? Cara, loiros têm lábia em Gundam, é isso, né, velho? Mas assim, sabem que essa cena que ela vai falar com ele tá comendo hambúrguer, né? Sim. É uma das poucas cenas de Gundam que tem um hambúrguer, e esse hambúrguer é servido nos bares de Gundam oficiais que tem lá no Japão. Sério? Sério. E tem o símbolo dele, que é um S, né? Queimadinho no pão do hambúrguer. Eu fui descobrir isso ontem, cara. Olha aí. Cara, porque tem no capacete dele, né? O Szinho dele. É verdade. Aí eu fiquei pensando, né? De onde é que veio esse romance? Aí o lance da Mirai é o seguinte. Eu acho que de todos os personagens ele é o mais subtextual. Porque a gente sabe que o pai dela era um político militar. Eles eram distantes e eles estavam em maus termos e o pai dela morreu. Então ele já era distante do pai. Aí ela tinha esse noivo aí, que era o Cameron, né? E o cara era covarde, ele fugiu da guerra. E ela
odiava isso. Porque na hora do vamos ver, ele não foi lá. Nem correu atrás dela pessoalmente. Ela até queimou ele por isso. E aí tu tem esse Usleger, que é um cara que ele é direto ao ponto, tá entendendo? Ele busca solucionar as coisas. O tapa na cara. Tapa na cara, xingando, dizendo, vamos resolver. Eu acho que é aí, entendeu? Aí tu tem esse backstory da personagem que foi apresentado aos pouquinhos, eu acho que é ali que ela se projetou. Eu só fiquei com pena do Bright, né? Porque o Bright, ele fala, Mirai, eu sei que é contra as regras ter conversas durante uma batalha, mas você sabe que eu sempre estarei aqui pra você. E aí ela vira as costas e vai dar um beijo no outro cara. Então, a construção de todo o rolê ali é entre eles dois, né? Aí, tipo, tu tá esperando aquilo, né? Tá esperando ele entre eles dois. Inclusive, o Bright ter 18 anos, tu não consegue se tu não souber, tu não manja nada, né? Tu fala, coroa ali tem os 20. Coroa não, né? Pelo amor de Deus, senão, mas ele deve ter uns 28 ali, tranquilo, barbudo, né? Com aquela cara ali, né? Mas, mano, tipo, quando aconteceu, eu comecei a rir sozinho, velho. Eu falei, não é possível. É, cara. O Bright deve ter pensado, se o Principado não matar, eu mato, né? E aí o cara morreu, né? É a única morte da White Base que o Brian que morreu. Cara, o Tomino é muito inteligente. É a Mirai no fundo da construção do enquadramento, chorando. Eu acho que com a Sayla. E aí, em primeiro plano, tá o Bright suando frio, cara. Que, sensacional. Esses takes, eles contam muito mais do que qualquer palavra pode contar. Sim, o Tomino tem muita direção, cara. Ele faz as construções muito, muito bem feitas, assim, sabe? Tipo, eu acho que... E engraçado que eu acho que a gente comentou já da parte de ação, né? De como várias obras vão lá e recriam cenas de Gundam, esse tipo de coisa, mas eu acho que ele brilha mais nesse momento de drama, cara. Totalmente. O drama do Amuro, o Amuro desertando, mano. Eu comprei muito ele meter o pé. Deserção, O Bright chega lá, não, vou tirar o Amuro do Gundam. O Amuro tá lá, 16 anos, matou gente pra caramba. Trauma psicológico. Não, tu não vai, a gente não precisa mais de tu não no Gundam. Pro inferno. Falei, fez certo, mano. Faria igual. Meteu o pé. Ele levou o Gundam. Se vira aí, então. E tem um dos dramas pessoais, assim, que são... No início a gente acha que é meio bobo, mas todo o lance da Matilda, por exemplo. Cara, a Matilda... Assim, eu só senti de... Eu achar que ela podia ser um personagem que podia durar um pouco mais na obra. Ela é amada. Cara, no Japão ela é amada, essa personagem. Amada. Então, mas assim, tirando isso, cara, o peso que ela dá pra obra até chegar o noivo dela, né, velho, é enorme, velho. Assim, como é que ela é construída, o processo. E o episódio que desenvolve ela, né, de fato, que é o episódio que ela vai morrer, que tem... É engraçado isso, né, velho? Como o anime é antigo, eu tinha esquecido como os animes antigos davam tanto spoiler no preview, né? Eles falam, morre a Matilda, cara, no preview. É o único spoiler que tem, é esse aí. Não, tem o da Layla, da Lala também. Eles avisam também da morte dela. Mas desde a morte da Matilda eu parei de prestar muita atenção na legenda. E aí, cara, no episódio que desenvolve ela, mano, os discursos dela eu acho muito... Eu sei que é um momento de merda, assim, é um momento de guerra, um momento de destruição, de morte. Mesmo nesses momentos a gente tem que encontrar ações e coisas que a gente possa fazer pra desenvolver paz e futuro pras pessoas que vão ficar. É um discurso de, tipo assim, é quase antibélico dentro do sistema de guerra. Até mesmo o drama da Frabo é bem interessante, porque ela é apaixonada pelo Amuro. Sim. E o Amuro, ele, como um adolescente, ele se apaixonou pela primeira mulher feita que ele viu na frente dele, né? Pô, ruivaça, né? Que é a Matilda. E não foi só ele, né? A tripulação inteira. A tripulação apaixonada o Kai também, né? Então a Frabo, ela vai se distanciando do Amuro, tanto que ela começa a se especializar em coisas que ela não era treinada. Antes ela era só a menina dos primeiros socorros, sabe? E aí, na reta final, quando ela salva a vida do Hayato, tu vê que eles desenvolvem um lance, né? Tanto que o Hayato vai falar com ela na cadeira, o Amuro percebe isso. Cara, o Tomino, ele dá um zoom, assim, no Amuro olhando isso. Ele no elevador meio bolado, sabe? Ele se dando conta que tem algo errado aqui, eu não tô gostando disso. Não lembro se foi o Charles ou foi a Lala que fala pro Amuro, como você consegue continuar lutando sem ter alguém por quem lutar? E depois disso ele começa a agir assim, por causa da Frabo. Isso tá no subtexto, cara, ninguém fala isso, sabe? Não tem uma fala. Sim. Não, e assim, eu vou ser mó sincero, eu já vi o resto, então eu já sei o que acontece, né? Já ouvi o Zeta, mas eu termino Gundam revendo, e eu termino shippando Amuro e Sayla, porque eu falei, mano, tu vai pegar a irmã do teu inimigo. Isso é brabo. Tu pegar a irmã do teu inimigo, do teu rival. Tu fala, não, eu vou pegar tua irmã, irmão. E ela ganhou a maleta de barras de ouro que vale mais do que dinheiro do Silvio Santos, né? E assim, né, o cara ele vai se tornar, né, o herói da Federação Terrestre, o piloto do Gundam. E aí imagina que ele fica com a princesa de Zion.
Essa narrativa seria maravilhosa. Eu adoro, cara, a tripulação da White Base. Tem o Ryu também, que é o primeiro que morre, né? Que se sacrifica. Sim, o peso dele, né? Que ele era o pai da galera, né, velho? Ele era quem segurava o peso, ele era a pessoa mais velha, quem conseguia manter todo o processual. E segurou o peso até o final, né? Acontece, né, velho? O peso da morte. Né? Ele era a cola, né? Que ligava tudo, né? Todo mundo, né, velho? É. O Ryu José, e ele era um personagem negro, né? Num anime de 79. E é legal comentar também que existe um... Isso é... Pra quem já viu outros Gundams, acaba tendo uns como é que é? Uns foreshadowingzinhos que é da Minerva, né, velho? Pra quem viu o unicórnio ali, a primeira aparição da Minerva é ali, né? A filha do cara lá. Esse irmão do... Esse personagem aí, que é o filho do imperador lá, do cara que comanda Zion, esse personagem é meu favorito. Esse e o carinha aquele, o Garuma. Eu gosto do Garuma também. Que tem todo... Que é o primeiro que morre, né? Que eles derrotam ele na Terra. É, que é o amigo do Charles, né? É, que o Charles sacrifica ele, né? Ele deixa o cara pra trás. Exato. Passa a chamada errada e o cara morre e tal. E depois tem um episódio inteiro de vingança da noiva dele, cara. Isso é muito incrível, sabe? Não, é pesado esse episódio da noiva, né, cara? É muito pesado. Pesadíssimo. Mais um trauma pra coleção do Amuro e ele, pessoalmente, vai e enterra ela, sabe? Tem umas coisas assim que hoje em dia não aconteceria mais nos animes, assim, que a gente... Não acontece mais. Antes de tudo, cara, eu acho legal falar que por mais que existe o Origin, e ele é um processual anterior de história, né, na narrativa de Gundam, você tranquilamente deve e pode adentrar o universo do Century Universe, né, fazendo piadinha, né, por Gundam aqui de 79. Por mais que fiquem essas partes em abertas, eu acho que, como a gente já comentou nisso, né, a narrativa fica muito bem estabelecida e fica até mais interessante, tá? Mas assim, só pra ajudar o pessoal que vai entrar nesse mundo, né, pra explicar, eu acho que a gente não chegou a explicar direitinho esse processo, aqui a gente tá falando do universo principal de Gundam, né, que é o Century Universe. Outras séries que a gente acabou comentando no meio do caminho aqui, né, o Gundam Seed, Gundam Wing, o Iron Blooded Orphans, mas tudo isso faz parte de universos alternativos de Gundam, né? Então eles não seguem essa linha principal, tá? Então esses outros Gundam, vejam à vontade. Se você nunca parou pra ver Gundam, vejam à vontade, não tem nada a ver, tá? Você pode começar os outros Gundams à vontade e ficar esperto porque é o Century Universe. Já o Century Universe, ele tem uma cronologia que é bastante rica, bastante complexa, tá? Mas que tem dois segmentos que vocês podem fazer, que é o Century Universe total, que vai ter todos a ordem de filmes, de séries, de OVA e tudo mais e tal, ou que o pessoal chama de Early Century, né? Que é só os principais, que seriam o Origins, o Gundam de 79, o Zeta. Qual depois que vem do Zeta? Double Zeta. É o Charles Counter-Attack. E tu fecha com o Unicorn, que ele fecha todo o processual da guerra em si, né? Tem algumas outras obras que acontecem durante a Guerra de um Ano, né? Que é o conflito que a série de 79 acontece, que tem aquele Stardust Memories, que é muito bom, e o ATMC Team, que é sensacional também. Sensacional. É um dos melhores, né? Que tem aí de Gundam. É um dos melhores. É Gundam atolado na lama. Tem, por exemplo, tem os zonas de Thunderbolt, por exemplo, né? Então tu tem o que a gente já comentou, né? O Cucurus Dawes Island, que aí é durante o 79, né? Então tu tem vários desses. Mas assim, o principal, que é a história desse grupo que a gente tá acompanhando aqui, a história de Charles Aznavour, a história do Amuro e a história até dos descendentes dessas pessoas, é esse grupo aqui, né? O Orange, 79, o Zeta, o Double Zeta, Charles Counter-Attack, e aí o que é o posterior, que é o pós a finalização desse arco desses personagens, né? Que aparecem alguns desses personagens ainda, o Bright Noah, por exemplo, aparece, é o Unicorn, né? Aí meio que você fecha a primeira parte do Century Universe. Ali você entende a linha principal do universo, né? E aí tem todos esses outros que enriquecem muito o universo de Gundam. Tem algumas outras séries que se passam depois, mas daí já é complicado. Não, foi o que eu falei, o universo é muito rico. O Victory, mas o 91, mas assim, exatamente como o Carlos disse, pra entender a história toda, esses aí já é o suficiente. E provavelmente, quando tu assistiu Gundam 79 ou Zeta na sequência, tu já vai estar imerso no universo de Gundam e tu já vai estar entendendo o que tá acontecendo e pra onde tu tem que ir, sabe? Exato. Então, beleza, é isso. Então, tipo assim, a gente escolheu partir do 69, que era o primeiro. Você pode ver em ordem cronológica também de lançamento. Não acho que vai fazer muita diferença. Procurem aí, gente. Tem as partes de lançamentos e tudo mais. Então tem as listinhas na internet que vocês podem pegar, tá? Dito isso, vamos para aquele momento que o pessoal fica esperando, né? Eles foram bombardeados de informações de Gundam. E agora eles querem saber as considerações finais e notas para
Gundam 0079, meu amigo. O Gundam, assim, de 79, cara, a gente já comentou, é algo secular na animação japonesa, é algo secular, acho que no nosso mundo, é uma história secular que criou precedentes para outras obras ao redor do mundo que a gente tá falando. E quando eu falo ao redor do mundo, é ao redor do mundo, gente, porque, tipo assim, quando a gente fala que pra Evangelion poder correr, nadar e fazer tudo que Evangelion fez, Gundam teve que ser nascido, então, cara, você imagina que todas as obras que estão no ocidente, que se baseiam em Evangelion, também estão se baseando em Gundam, sabe? Então, tipo assim, é uma árvore genealógica nesse processo. Então, cara, muito provavelmente o nosso mundo hoje de consumo, como eu posso dizer, de audiovisual, narrativo e tudo mais, ele foi modificado a partir do momento que essa série foi pro ar, sabe? Principalmente quando os filmes também foram pro ar, né? A trilogia de filmes que abarca esse processual aqui da série. Então, cara, tipo, não tem muito o que falar, além do mais de ser algo histórico. E mesmo de vez em quando a gente fala de algo histórico, a gente fala de algo que, pô, já passou da sua época, que tem seus problemas de narrativa, que tem suas complicações. De vez em quando existem algumas coisas que eram feitas ali, sei lá, um tipo de comédia, um tipo de narrativa que era feita meio machista, esse tipo de coisa que fica datado da época, né? Filmes acontecem isso e por aí vai. E é impressionante como o Gundam basicamente não tem isso. Tirando um tapa na cara daqui a colar, que eu acho um pouquinho exagerado, tirando isso, velho, é uma narrativa que ela se mantém absurdamente atual hoje e provavelmente com os problemas que nós temos no mundo recente, Rússia, faixa de Gaza, esse tipo de coisa lá que tá rodando o mundo, provavelmente outras guerras civis que vão nascer aí nos posteriores, a situação que a gente vive aqui no Brasil com a insegurança que nós temos no nosso país, tudo isso, cara, Gundam se mantém num nível tão alto de relativismo, que é impressionante, sabe? Tipo assim, infelizmente ainda é assim, sabe? Mas é real, tipo, é uma série que não só se mantém histórica e secular pela sua importância da época, mas pela própria narrativa que ainda existe hoje, sabe? Então, tipo, já fazendo o resumo básico, a nota não tem como ser 10 pra um bagulho como esse. Nem 10. Tipo, bota aí o símbolozinho do infinito e além e segue com Buzz Lightyear, que é isso, irmão. Não tem muito o que fazer. E provavelmente não existiria Buzz Lightyear se não fosse o robozinho de Gundam. Tem esse detalhe também. Então, velho, é algo absurdo. Sei lá, um dos melhores animes que tu vai poder ver na tua vida. Algo nesse nível. Pelo menos pra mim. Gente, eu só queria dizer que no momento que tem uma obra que um lançamento do filme que reconta tudo, né? A cristalização do sucesso que não foi percebido durante a época que tava saindo na TV. E esse dia de lançamento no cinema, que no caso foi dia 22 de fevereiro de 81, tá? Junta 15 mil pessoas. 15 mil pessoas na rua pra galera ir assistir o filme. Ao ponto que a polícia tem que ir lá parar essas pessoas. Não é à toa que esse dia é tido como o dia que o anime mudou, que o anime como instituição anime, sabe? Mudou. Isso são palavras do Asahi Shimbun, um jornal japonês que publicou isso em 2009, depois de 30 anos do acontecimento. Esse acontecimento é relatado no livro Anime History, do Jonathan Clements, que é um livro que retrata diversas questões históricas do mundo de anime, né? Desde a criação, desenvolvimento e tudo mais. Pessoal, é só um dos maiores fenômenos culturais que nós, fãs, apreciadores da mídia japonesa, de entretenimento, anime, mangá, etc., a gente vai ver. Por isso que todo anime novo de Gundam, ele deve ser recebido com muito entusiasmo. E por isso que vemos pessoas na internet afora empolgadíssimos quando anunciam um anime novo. Porque não é uma coisa qualquer. É um fenômeno cultural que vai abarcar não só música, filmes, o lançamento de discos, DVDs, mas também a indústria gigantesca que é de Gunpla, de model kits, de bonequinhos de montar, de plástico. Pode parecer uma maluquice que eu tô dizendo, porque, nossa, mas figures não fazem tanto dinheiro. Cara, não são figures, são model kits. É uma experiência de não só comprar e colocar na estante, mas uma experiência de comprar aquilo que tu viu na obra, que tu gosta, construir com as próprias mãos, montando peça a peça, vendo o avanço de engenharia que existe por trás desse tipo de produto e, no fim de tudo, poder encará-lo e colocar ele numa pose da hora na estante. Gundam mudou a cultura japonesa. Gundam tem que ser respeitado como tal. Não só por esse ponto de vista de mercado e indústria, seja de brinquedos, etc., tudo que a gente falou aqui, mas também ponto de vista de narrativa. Gente, quando dizem que é impossível pegar um conceito ou um gênero e mudar e inovar, está sendo muito inocente. Porque Gundam conseguiu pegar o conceito do mecha, que vinha de uma crítica à máquina imperial japonesa e à herança maldita, e transformar isso numa arma política e cultural, que nos faz repensar o que é a guerra, repensar o que são as relações humanas em momentos de necessidade.
verdade, adoro Gundam. Sou um grande fã da franquia, apaixonado, adoro montar meus bonequinhos de plástico, tá? E pra mim, a jornada do Amuro Ray e do Chara Snable não é nada menos, e toda a galera da White Base, né, não é nada menos do que dessa. É isso, pô. Eu acho que não tem muito mais o que dizer. É uma obra que ela superou expectativas, ela quebrou paradigmas de uma época, né? Tanto que ela é revisitada e aplaudida até hoje, né? E toda e qualquer obra, né, tanto de tokusatsu quanto de anime de mecha, que revisite Gundam lá, que faça uma homenagem, é pouco pelo que essa obra fez pelo mecha e pelo Japão, né? Pela indústria de entretenimento japonesa, a gente pode dizer assim. Não tem o que dizer, não posso dar menos que 10, cara. E 10 é a média, não tem como, né, cara? Não tem jeito. Vai tocar a musiquinha, faz tempo que ela não toca aqui. Olha aí. Merecido. Você assistiu as primeiras temporadas de Gundam? Comenta aqui pra gente. Você pode indicar também temporadas de Gundam que não estão, né, na cronologia principal. Gundam Wing, Gundam Seed, Gundam Zero. De Gundam. Exatamente. Comenta a sua temporada de Gundam favorita pra gente. Você pode mandar aquele e-mail maroto pra podcast@mundodosanimes.com ou, claro, né, deixar o seu comentário nas redes sociais. Ou, melhor, você pode nos ajudar a fazer o nosso robozão sendo o nosso padrinho, meu amigo. Você, a partir de R$5, menos que uma unha de robô, você pode ser o nosso padrinho e nos ajudar a ser um robozão da indústria de podcasts. É só ir lá no catarse.me/MDA e ver qual é o plano que se encaixa melhor pra você. Faça como eles: Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lorez, Henry Yamaguchi, Lucas Batista e Nathan Kleiman. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau.